temos olhado para uma geração que ela tem acreditado na utopia e na fantasia de que só com fé ela vai viver tudo que Deus tem. Eu quero te dizer, não é verdade. Um dos ingredientes necessários, se queremos viver a plenitude do que Deus tem, se chama maturidade. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, quão extraordinária, quão gloriosa é a herança. Mas que assim como você encontra aquelas advertências num rótulo de medicamento, mantenha fora do alcance das crianças. Deus, com o alto padrão ou com a plenitude da sua herança, não vai agir de forma muito diferente comigo e com você. Quando eu olho para as Escrituras, eu consigo enxergar, não apenas num texto como esse de Gálatas 4, mas em várias ilustrações, eu consigo enxergar Deus deixando claro que gente matura não está pronto para gerenciar a herança. Você lembra de Lucas 15, quando você lê a respeito do filho pródigo, alguém que teve acesso à herança e dissipa tudo por falta de maturidade. Um dia desse, uma pessoa falou para mim: pastor, eu estava lendo um artigo de uma revista que dizia que 90 e tantos % dos ganhadores de grandes prêmios de loteria no mundo todo, incluindo países de primeiro mundo, vão dissipar a grande parte da fortuna em menos de 2 anos. Ele olha para mim e fala assim: essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei para ele: olha, eu não vou discutir a parte espiritual. E não discutir com ele, não estou discutindo aqui. Então não estou falando nada, nem a favor, nem contra. Eu falei: mas uma outra estatística mostra que a maior parte dos herdeiros de impérios bilionários, de grandes empresas e companhias que foram construídos e se tornaram verdadeiros impérios, a maior parte dos herdeiros vai colocar a perder aquele império bilionário que foi herdado em pouco tempo. Isso significa o quê? Que então a herança é maldita? Não necessariamente. Toda pessoa que é introduzida na gestão de algo para o qual ela não foi preparada e não tem estrutura, ela tem tudo para comprometer aquilo que lhe está sendo confiado. E nós olhamos para isso como um fato não apenas estatístico no mundo natural, mas a palavra de Deus apresenta como princípio. Essa é uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: na hora de estabelecer um líder, que ele não seja neófito, não seja novo na fé. Essa talvez seja a razão pela qual os levitas, para começarem a cooperar em algumas áreas no templo, eles precisavam de 20 anos de idade, dependendo da função 25. Um sacerdote não começava antes dos 30 anos. E acredite, apesar de aos 12 anos de idade, Jesus está dando um show de Bíblia para os mestres do templo. Ele não começou seu ministério antes dos 30 anos de idade. Porque quando a Bíblia fala de maturidade, nunca é só o quesito espiritual. Há sempre uma combinação de vários desses fatores juntos. Então Paulo escreve a Timóteo e diz: o líder não pode ser novo na fé, porque a experiência dele pode ser fantástica, impactante, inquestionável, mas isso não significa que ele teve tempo para crescer ou para amadurecer. E algo que eu percebo pelo próprio ensino da Bíblia é o cuidado que eles tinham de não estabelecer líderes imaturos. Na verdade, eu acredito que líderes imaturos, eles produzem mais dano à igreja do que falta de liderança. Talvez a prova disso é quando eu e você olhamos para o livro de Atos e vemos Paulo e Barnabé plantando igrejas no meio dos gentios. Eles chegam, pregam o evangelho, dão gás junto àquela turma, fica um tempo com eles, depois fala para eles: segura a onda aí que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. Chegava na outra cidade, a mesma coisa, permanecia um pouco tempo, dizia para eles: segura a onda, nós vamos para outra cidade. E Atos 14 diz que depois de várias cidades é que eles voltaram para levantar os primeiros níveis de liderança, os primeiros presbíteros. Significa que quando saíram, deixaram sem liderança. Por quê? Porque é melhor ficar sem liderança do que ter líder imaturo. Líderes maturos causam mais problema do que falta de liderança. Agora, eu e você precisamos entender, e aqui a ideia não é criticar o líder, é mostrar para mim, para você, é nos lembrar a importância de encarar o assunto de maturidade. E quando eu olho para isso na palavra de Deus, eu me sinto muito encorajado e desafiado em vários níveis. Eu acredito que a nova geração está vivendo uma crise que ela não consegue mencionar, porque talvez ela não tenha o poder de comparação
que alguns de nós, que temos um pouquinho mais de idade, conseguimos fazer. Mas é impressionante, para nós estamos no ministério pastoral. Eu muitas vezes sento para aconselhar um casal, e eu fico me perguntando se eles estão precisando de conselho, de oração ou de uma chupeta. Porque às vezes parece duas crianças que não têm a menor estrutura emocional ou maturidade em questões simples de relacionamento. Porque nós somos parte de uma geração que tem comprometido tanto a ideia e o conceito, como aquele preparo que seria importante para vivermos maturidade. E a falta daquilo que temos no reino natural está também nos comprometendo a ter o devido paralelo, o devido entendimento no reino espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me sinto desafiado. Quando eu olho para a minha caminhada, para a minha história, eu percebo que Deus me cercou logo cedo para garantir o entendimento desse tipo de princípio. Eu comecei a pregar aos 18 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu já falava em ginásios cheios. E as pessoas não me chamavam por causa daquilo que eu tinha para pregar. Aliás, dou graças a Deus que naquela época não se gravava tudo como faz hoje, porque senão teria um registro de muita bobagem que eu falei lá no começo. E eu dou graças a Deus que ninguém tem provas quanto a mim. Você também. Cada um de nós é grato. Cada um de nós é um código. Estou falando só para um aqui na frente, tá bom, gente? Mas, voltando aqui ao assunto, eu comecei a experimentar, por causa da graça de Deus, da ação, do mover do Espírito, um crescimento no ministério. E eu me lembro que em agosto de 93, quando a coisa estava assim no auge, eu tive um acidente de carro que me gerou muita crise. Eu falo sobre esse assunto tanto no meu livro do Agir Invisível de Deus, como um pouco no livro da Maturidade. Esse acidente me deixou em crise porque, enquanto eu orava, minha vida foi poupada por um milagre divino. E uma coisa é o crente empolgado falar isso, a outra é quando médicos e enfermeiros que te socorreram, não cristãos, ficam todo o tempo dizendo para você: teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, é um milagre, você está vivo. Eu sabia que aquilo era um milagre, mas mesmo assim eu dizia: Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia fazer um, por que é que deixou o carro cair lá na ribanceira para depois dizer eu te salvei? Não podia ter arrumado o carro lá em cima na pista? Eu tive perda total, toda a minha mudança estava dentro do carro. Enquanto era socorrido, roubaram tudo, até nossas malas. Eu, da noite para o dia, fiquei zerado. Tinha acabado de trocar de carro. Estava mudando de Campinas, São Paulo, onde me criei, para Curitiba, aonde moro hoje. E naquela ocasião, daquela mudança, eu consegui a façanha de pensar assim: quando chegar em Curitiba eu faço o seguro do carro. Pois bem, até hoje não fiz. E aquilo me gerou uma crise enorme. Perder um carro não é bom em momento nenhum da sua vida financeira, mas quando você está começando, dói mais ainda. E eu tinha aquela sensação de, quando eu orava, eu dizia para Deus: Deus, tenho certeza de que esse acidente foi coisa do miserável do cão, do Satanás. Mas eu dizia para Deus: o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou nossa, a Bíblia diz lá: não deis lugar ao diabo. Isso não significa que você acorda de manhã e preenche um formulário, veio por meio desse autorizar o miserável do Satanás. Mas quando a gente peca, quebra princípio, dá legalidade para que ele age. Eu falei para Deus: o diabo só pode tocar com permissão, ou nossa, ou sua, como está lá no livro de Jó. Eu dizia para Deus: no caso do meu acidente, eu tenho certeza que foi coisa do Satanás, mas nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão para ele. Eu dizia para Deus: eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância, o Senhor sabe que não fui eu. Logo, por eliminatório, eu dizia: só sobrou o Senhor. E minha pergunta para Deus é: por que o Senhor deixaria isso acontecer? Quem já descobriu que Deus não costuma ficar dando satisfação para a gente? Durante 1 ano e 3 meses, eu reclamei, eu resmunguei, eu ameacei, eu fiz greve, dizia: não prego, não oro com ninguém, mas não teve nada que funcionasse. Durante 1 ano e 3 meses eu não tive resposta nenhuma. Até que chegou o dia da minha ordenação, do meu estabelecimento como pastor de uma igreja local. Porque uma das coisas que o acidente provocou de mudança é que eu acabei deixando o ministério itinerante e fui para o pastoreamento. Depois de 1 ano à frente da igreja, sendo examinado, testado, agora os pastores vieram impor as mãos
sobre eu e os outros colegas. Eles estão orando conosco, começaram a liberar palavras proféticas, cada palavra profética muito precisa, muito tremenda. Mas um deles, o Francisco, hoje ele é parte da minha equipe lá em Curitiba, ele começou a falar de segredos do meu coração, como eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu depois fui perguntar para ele, falei, meu amigo, que palavra profética foi aquela? Eu nunca vi alguém profetizar desse jeito. Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, se você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Porque eu nunca vi alguém falar algo tão claro, detalhado da parte de Deus. E ele olhou para mim como se estivesse falando de uma coisa normal, corriqueira, que acontece toda hora. Ele diz, a hora que eu botei a mão na sua cabeça para orar por você, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim viu? Uma coisa esfumaciada. Ele falou, tive uma visão aberta, vi como você está me vendo, ouvi ele como você está me ouvindo, e foi ele que me contou aquelas coisas a seu respeito. Resumindo a história, o anjo fala para ele, aponta o dedo para mim, em primeiro lugar para nós os três, fala para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministros. E hoje eu entendo a preocupação dele, porque hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral tão cedo. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, não teria feito. Eu não me ordenaria hoje. Mas naquele momento ele falou, você tem uma preocupação muito grande com eles, mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e ele está cuidando deles, não se preocupe. E ele ficou tranquilo. Mas depois disso o anjo aponta o dedo para mim, e o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim, quanto porém a este? O anjo disse assim, ele é rebelde, e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Não foi legal ouvir isso não, gente. O anjo aparece para Daniel, chama de muito amado. Aparece para o Gideão, chama de homem valente. Pô, para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não funcionou. Para encerrar a história, o anjo aponta o dedo para mim e fala para ele, diga para ele, que o acidente de carro que ele teve no ano passado, foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo disse assim, diga para ele, por que Deus o permitiu? E o anjo disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado e tratado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Eu estava em Guarapuava, achei que eu ia ficar pastoreando no máximo 2 anos. Só em Guarapuava foram 9 anos. O anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele, antes de liberá-lo para que ele volte a correr e viajar pela nação, pelo Brasil e pelas nações. Em dezembro do ano passado, Deus me disse, agora se encerra um ciclo. Eu completei 25 anos de ministério pastoral. Ele diz, agora estou te liberando para voltar àquilo que você fazia lá no início. E hoje, depois de 1/4 de século, só na lista do ministério pastoral, eu acredito que eu posso te dizer um pouquinho sobre tempo e sobre maturidade. Maturidade é algo que eu e você precisamos entender que não vem sem tempo. Não é algo instantâneo, não é algo imediato. Em Marcos, no capítulo 4, do 26 ao 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A semente germina, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando tiver madura é que se lhe mete a foice. Você não planta uma semente num dia para colher no outro. O reino de Deus tem processos no plano espiritual, assim como tem processos no reino natural. Quem está entendendo, diga amém. Então maturidade é importante e necessária, mas não é instantânea. Não é algo que vai acontecer sem tempo. Mas a pergunta principal não é essa. Talvez a pergunta principal que eu e você tenhamos que fazer é, só o tempo garante a maturidade? Também não. Hebreus 5,12 diz, quando vocês já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que de novo
se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, você já tem tantos anos de janela de vida cristã, que era para estar ensinando, mas além de não estar ensinando, nem aprendendo vocês estão. Toda hora a gente tem que reensinar o beabá da fé. Então só tempo garante? Não. Para se viver maturidade, nós vamos precisar entender a importância da soma de tempo com algo mais. E antes de falar o que é esse algo mais, eu queria primeiro denunciar um comportamento que está se tornando muito forte na nova geração. É a maneira de pensar a família. E eu quero junto fazer um desabafo junto com a instrução bíblica. As coisas estão mudando muito rápido. O dia desse encontrei uma pessoa que de tão querida, não vou falar o nome, tem um filho só, o menino está crescido. E você sabe que a vida é uma eterna cobrança. O cara está solteiro, a gente pergunta quando é que vai namorar. Começa a namorar, quando é que vai noivar. Noivou, quando é que vai casar. Casa, quando é que vai ter filho. Aí tem um filho, quando é que vai ter outro. Tem outro, quando é que vai ter mais outro. Então encontrei esse casal, ele só tem um filho, o menino está crescidinho. Fiz a pergunta. Está pensando em ter outro filho? Eu nunca tinha visto alguém dar uma resposta tão rápida, objetiva e contundente. Esse cara olhou para mim e no bate-pronto respondeu, de jeito nenhum. Eu levei até um susto. E a curiosidade falou mais alto e eu perguntei, por que não? E com a mesma velocidade, objetividade e contundência ele disse, porque é muito caro. Isso faz desse pai um cara mesquinho, avarento? De jeito nenhum, é o contrário. É alguém que quer tanto dar do bom e do melhor para os filhos, que ele fez a conta para o nível do que eu quero oferecer. Eu só consigo bancar um, então parei aqui. Nós estamos falando de um pai que não se importa com o filho, mas estamos falando de uma mentalidade da nova geração que está muito distante da mentalidade bíblica. Porque as famílias hoje pensam o tempo todo no que é que eles têm que fazer pelos filhos. E nos tempos bíblicos a ordem não era essa. Se pensava no que é que os filhos iriam fazer pela família. Salmo 127, quando fala sobre bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de flechas, falando dos filhos, a Bíblia diz, não será envergonhado quando tratar com os seus inimigos à porta. O que significa isso? Que na hora de resolver a treta com o vizinho, quanto mais cabra macho, com cara de bad boy atrás do pai, mais protegida estava a família. A bênção de se ter mais filhos era sempre pensar o que é que os filhos farão pela família e não o que a família faria pelos filhos. Ninguém deixava de ter filho naquela época dizendo que custa caro. Ninguém dizia vai ter que pôr mais comida na mesa. Não, o filho era a força de trabalho que ia ajudar a arar a terra, que ia ajudar a plantar, que ia ajudar a colher e que ia ajudar a botar mais comida na mesa. Agora, a ordem de pensarmos a família, ela está completamente mudada e alterada. Ah, pastor, mas o senhor foi muito longe, falando lá do tempo, dos dias, dos salmos. Ok, vamos voltar uma geração. Eu sou o filho do meio de 3 homens. O mais velho e o mais novo começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu era considerado vagabundo da família, porque só fui ter carteira assinada aos 14, perto do 15. Eu tentava explicar para o meu pai, não com essa linguagem de hoje, mas eu tentava explicar para o meu pai que eu tinha alma empreendedora. Enquanto meus irmãos ralavam o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo carregando caixa, eu ganhava mais dinheiro que eles me divertindo. Eu sou de uma época que ainda soltava pipa. Eu fazia umas pipas grandes, bonitas, vendia para a turma do bairro mais perto, que tinha mais dinheiro. Não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque quando os caras erguiam a pipa, compraram de mim, eu descia com a minha com o cerol cortante, cortava ele, aparava, como dizia a gíria da época, arrumava e vendia de novo, às vezes para o mesmo cara. Cheguei a vender a mesma pipa várias vezes para o mesmo cliente, fidelizava o cliente. E não me olhe como fosse um explorador, tudo dentro da lei. Quem tem mais idade lembra, acima do poste é guerra, para baixo do poste não pode. Então eu erguia acima do poste, eu cortava, parava e revendia. Eu sou da época que ainda jogava bolinha de gude, que a nova geração nem sabe o que é, dá um Google, você vai descobrir. Rapelava os amigos na bolinha de gude, o cara ficava triste que não tinha mais. Eu dizia, ao invés de você comprar nova, eu te vendo a que era sua pela metade do preço. Aí eu vendia, ganhava de novo, vendia de novo.
Meu pai não teve condição de dar uma bicicleta para mim e para meus irmãos nessa fase de pré-adolescência. Mas eu consegui me divertindo, montar a segunda melhor bike de freestyle do bairro, da região. Eu só perdia para um outro cara, que era maior de idade. Ele tinha entrado numa multinacional por um desses programas do Senai. Todo o salário dele ia na bicicleta. Cada parafuso da bicicleta dele era importado. Com ele eu não concorria. Mas me diverti, estava bem. Um dia eu entro em casa. Papai está conversando com o Orlando, um amigo da família. E eu passo, Orlando, tudo bem? Meu pai diz, volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu o quê? Ele disse, seu chefe, acabei de te arrumar um emprego. Você começa amanhã. Gente, me lembra uma quarta-feira à tarde. Começo de noite, quem começa a trabalhar na quinta? Tinha que ser que nem regime, só na segunda. Eu não tive tempo nem de despedir. Mas a primeira pergunta que eu fiz para meu pai, quanto é que eu vou ganhar? Sabe o que o papai falou? Não te interessa. Eu falei, como não interessa? Ele falou, está na hora de você entender que trabalho é mais do que o dinheiro que você ganha. Diz respeito a você ter horário, ter disciplina, ter chefe, prestar conta. Em outras palavras, aprender a ser homem e parar de ser moleque. Então meu pai disse, não interessa quanto você ganha. Você não vai trabalhar por causa do salário. Você vai trabalhar porque chegou a hora de crescer. Ele diz, mas já que tocou no assunto do salário, quando receber o salário, vai tirar o dízimo, vai ficar só com esse percentual para você, e o resto você vai ajudar em casa. Aí eu fiquei revoltado. Eu olhei para meu pai e falei, o senhor não precisa. Ele olhou para mim e falou, não preciso mesmo, quem precisa é você. Você que tem que aprender que filho não é um bicho parasita, que passa a vida inteira sugando tudo da família, que chega uma hora que cresce, que tem que contribuir, que tem que cooperar, que tem que ajudar a pagar a conta. Então ele diz, eu não preciso mesmo, quem precisa é você. Eu sou de uma época que você não discutia com o pai. Eu só baixei a cabeça e disse, sim senhor. Agora eu olho para uma nova geração e eu fico assustado com o que nós estamos vendo. Conversei com um pastor amigo de Curitiba esses dias, que tem uma escola. Falei, nessas 2 décadas que você está trabalhando com a escola, mudou muito o perfil de como os pais decidem a escola? Ele falou, muito. Eu falei, me dê um exemplo. Ele falou, há 20 anos atrás, os pais vinham para a escola sem os filhos. Discutia a metodologia de ensino, olhava a estrutura da escola, a última pergunta, quanto custava, e depois decidia se ia matricular ou não o filho. Eu falei, e hoje? Ele falou, hoje os pais trazem os filhos, largam os meninos para correr na escola, e depois que eles correram uns 15, 20 minutos, volta suado, o pai pergunta, você quer estudar aqui? E a criança, aquele toquinho de gente que não sabe nada da vida, nem o que é bom para ele, decide se ele quer ou não. E os pais dizem, sim senhor, para os filhos. O que nós não estamos percebendo é o que nos está sendo roubado. Então deixa eu ser honesto com você. Algo precisa mudar nessa mentalidade que nós temos de família. Um dia desse alguém da minha igreja desabafou, falou, pastor, essa nova geração é muito mimada. Eu olhei para ele e falei, quem foi que mimou? A escultura saiu ruim e a culpa é da pedra. Eu falei, ninguém deveria estar se queixando da nova geração. A gente tinha que estar se queixando de quem está criando a nova geração. E naquele momento eu aproveitei para ter uma conversa séria com alguém que não cumpriu o seu papel que deveria como pai. Eu sei que aqui nós temos 2 tipos de gente. Eu sei que eu não estou falando para tantos pais quanto os filhos, mas cada um de vocês, filhos, são futuros pais. Então deixa eu te dizer algo. O modelo bíblico de criação de filhos nunca falhou. A gente só tem desordem familiar quando a gente se afasta do padrão de Deus. E nós precisamos voltar a um lugar onde a gente entenda algo que hoje é difícil explicar do ponto de vista espiritual, para uma geração que não tem referência no natural. Eu vou chamar isso de processos. Pais que dão aos filhos tudo o que querem, sem ensiná-los a esperar a hora. Pais que não colocam limites. Pais que acharam que os seus pais foram muito duros e decidiram aliviar a vida dos seus filhos. Não sabe o dano
que estão trazendo na formação do caráter deles ou na deformação do caráter deles. Nós precisamos entender que Deus não vai jogar o jogo que alguns pais decidiram jogar. Tem muitos filhos que cresceram sem saber o que é correção ou confronto. Agora, Deus não vai se dobrar à educação mimada que você teve dentro de casa. Ele vai continuar dizendo o que ele diz lá no livro de Hebreus: o pai corrige o filho a quem ama. E se você está sem correção, é bastardo, não é filho. Deus está dizendo: não me importa se o seu pai ou sua mãe ou seus pais não colocaram limites, eu vou colocar limites para você. Eu vou ensinar, eu vou te fazer esperar, eu vou dizer não, eu vou te corrigir. Processos. E os processos deveriam ter um papel enorme no nosso crescimento e na nossa maturidade. Mas muitas vezes, porque nós não vivemos o processo na dimensão natural, a gente não consegue entendê-lo na dimensão espiritual. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo muito, mas muito volume de informação a respeito desses processos. Eles são importantes, eles são necessários.